Não importa como, mas o importante é estar aqui, é importante é estar se desenvolvendo. Eu sempre falo, quando a gente inicia um projeto, o fato de tomar a decisão de sair da zona de conforto. Esse é o mais importante. E muitas vezes a gente fica pensando e pensando e pensando e pensando e pensando e não começa porque tu quer começar da maneira perfeita. Não existe maneira perfeita, existe o começar. Seja em cima da cama, seja com roupão, seja maquiada, como tem uma aqui maquiada que acordou 2h30 da manhã. E não importa, não importa. O importante é começar. Então, parabéns, parabéns para todas vocês que estão aqui de pé, buscando mais conhecimento, buscando vencer a si próprias. Às vezes a gente pensa que a luta é contra várias outras coisas. E a luta maior é contra nós mesmos, nosso eu pequeno, que diz pra gente ficar mais tempo na cama, que diz pra gente, deixa para depois, isso não é para ti, fica aqui que tá bom, né? Para que tanto? Então a luta maior é contra nós mesmo, nosso eu pequeno. Então, gurias, parabéns, parabéns por ter se permitido avançar mais um pouco, de ter dito para si próprio, eu posso um pouco mais, eu posso um pouco mais. E ontem eu falei para o Fabrício, eu não sei quem é mais doida, né? Se é eu ou se é as gurias que topam, né? As loucuras, é as gurias. É as gurias. Mas eu quero dizer para vocês que quando marquei Ash, que é uma mulher que eu admiro muito, uma das grandes mulheres, né? Admiro muitas mulheres, sou fã de muitas mulheres, mas uma das mulheres que eu admiro muito também, Mary Kay Ash, quando ela começou umas loucuras assim às 5 horas da manhã, se tornou mundial, né? O negócio começou a tomar uma proporção gigantesca. Então, não importa que horário que tu vai acordar, importa o que tu faz depois que acorda. Não importa, às vezes as pessoas ficam assim, ai, vou acordar mais cedo, tem que acordar cedo. Não, não é isso. Às vezes tem gente que acorda 10 horas da manhã, mas o que ela faz depois das 10 é muito mais produtivo do que aquela que acordou às 5, entende? Mas o que a gente faz, né? Nós mulheres, a gente sabe, a gente tem bastante filhos, tem bastante outras responsabilidades, e como a Ash dizia, muitas vezes a gente tem que sim acordar um pouquinho mais cedo para conseguir fazer um pouco mais, né? Que esse é o segredo do sucesso, um pouquinho mais. Vamos fazer um pouquinho mais todos os dias. Vamos iniciar o nosso clube e quero dizer algo também, que eu sempre falo, em todo início do clube de leitura. Mais importante não é começar também, mas sim terminar tudo que a gente começa. Pessoas de sucesso terminam tudo o que começam, tá? Então, vai ter dias que vai ter falha? Vai. Vai ter dias que pode ser que passe horário? Vai. Vai ter dias que não vai ter vontade? Vai. Mas o que tu faz depois desse dia? Tu desiste ou tu diz, não, vou tentar de novo? E de novo, e de novo, até se tornar uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais resiliente, entende? Então é isso, tá, gurias? Não importa, não importa as falhas durante o clube da leitura, importa o que tu faz depois das falhas. Isso é o mais importante, tá? É o recomeçar, é o continuar, esse é o mais importante. Vamos iniciar a nossa leitura, comece pelo porquê. Quem tem o livro nas mãos, melhor ainda. Não sei quem é que tem aí para eu saber para troca na hora da leitura. Suzana, Suzy, por enquanto quem tem? Tá, Suzana e Suzy. Eu tenho, mas hoje eu não vou conseguir ler. Tá, tranquilo. Anne também tem o livro. Gurias, o livro, ele se encontra em qualquer livraria, tá? Um livro de fácil acesso para comprar, tá? Mas tem em PDF também. Vocês podem estar lendo, né, em outro celular ou computador aí. Tá? Às vezes muda um pouquinho a coisa. Eu vou iniciar a leitura, depois eu vou passar para as meninas, tá? Comece pelo porquê. Este livro pode conduzir você pode conduzir. Este livro pode conduzir você a um nível de excelência que nunca considerou ser possível alcançar. General Chuck Hunter, comandante de operação de tempestade no deserto. Uma investigação contundente sobre o que separa as grandes empresas e os grandes líderes do restante. Polly Laber, Culture de Inovadores em Ação. Cada uma dessas histórias forçará
você a ver as coisas de uma perspectiva completamente diferente. Walter Lamine, diplomata canadense e mediador no conflito entre Iraque e o Kuwait. Só as pessoas fortes. Para a vitória que encontra boas ideias e as torna grandes. Existem líderes e existem aqueles que lideram. Líderes ocupam uma posição de poder e de influência. Os que lideram nos inspiram. Sejamos indivíduos ou organizações, seguimos aqueles que lideram, não porque somos obrigados, mas porque queremos. Seguimos os que lideram não por eles, mas por nós mesmos. Este é um livro para aqueles que querem inspirar outros, para aqueles que querem encontrar alguém que os inspire. Por que começar pelo porquê? Por que começar pelo porquê? Este livro é sobre um padrão que surge naturalmente, uma forma de pensar, agir e se comunicar, de que dá a algumas pessoas a capacidade de inspirar aqueles que os cercam. Embora esses líderes natos possam ter vindo ao mundo com uma predisposição para inspirar, essa aptidão não está reservada apenas para eles. Todos podemos aprender este padrão. Com um pouco de disciplina, qualquer líder ou organização é capaz de inspirar, tanto dentro quanto fora de sua instituição, ajudando a promover suas ideias e sua visão. O objetivo deste livro não é simplesmente tentar corrigir o que não está funcionando. Escrevi, comece pelo porquê, como o guia para enfatizar e ampliar aquilo que funciona. Não pretendo contestar as soluções oferecidas por outras pessoas. A maioria das respostas que obtemos, quando baseadas em evidências concretas, são perfeitamente válidas. No entanto, se começarmos com as perguntas erradas, se não compreendermos a causa, então até as respostas certas acabarão nos levando na direção errada. Cedo ou tarde, a verdade sempre é revelada. As histórias que se seguem são de indivíduos e organizações que naturalmente personificam esse padrão. São os que começam pelo porquê. O objetivo era ambicioso, o interesse do público era grande. Especialistas estavam ansiosos para contribuir, o dinheiro prontamente disponível, armado com todos os ingredientes do sucesso. Samuel Pierpont Langley, Langley, estava pronto, no início da década de 1900, para ser o primeiro homem a pilotar uma aeronave. Muito conceituado, era alto funcionário no Instituto Smithsoniano e professor de matemática, além de ter trabalhado em Harvard. Entre seus amigos havia alguns dos homens mais poderosos do governo e do mundo dos negócios, incluindo Aldrin Carnegie e Alexandre Grande. Langley recebeu do Departamento de Guerra uma subvenção de $50 mil para seu projeto, uma enorme quantia para a época. Ele reuniu suas mentes mais brilhantes do seu tempo. Um verdadeiro time dos sonhos, em talento e conhecimento. Langley e sua equipe usaram os melhores materiais, e a imprensa o seguia onde quer que fosse. As pessoas de todo o país o acompanhavam, cada detalhe da história, aguardando a notícia de que ele havia alcançado seu objetivo. Com a equipe e os amplos recursos que reunira, seu sucesso estaria garantido. Estaria mesmo? A algumas centenas de quilômetros, Hubert Irving trabalhavam em sua própria máquina voadora. A paixão deles por voar era tão intensa
que inspirou o entusiasmo e o comprometimento de um dedicado grupo em Dayton, a cidade americana natal dos dois irmãos, em Ohio. Não havia financiamento para aquela aventura, nenhum subsídio do governo, tampouco conexões de alto nível. Nenhuma só pessoa da equipe tinha pós-graduação ou mesmo formação universitária. Mas a equipe se reunia em uma modesta loja de bicicletas e tornava sua visão realidade. Em 17 de dezembro de 1903, um pequeno grupo testemunhou o que hoje é considerado por muitos o primeiro voo da história. Com os irmãos Reagan, conseguiram ser bem-sucedidos? Quando uma equipe mais bem equipada, mais instruída e com mais recursos financeiros não conseguiu. Não foi sorte. Tanto os irmãos Eggert quanto Langley, acho que eu estou lendo a pronúncia errada, os irmãos White, né? A Suzy, por favor, tradutora. me corrige. Irmãos Wright, estava certo. Os irmãos White, tá. Quando Langley estava muito motivados, tinham uma forte ética de trabalho, mentes científicas aguçadas, perseguiam exatamente o mesmo objetivo, mas apenas os irmãos White foram capazes de inspirar as pessoas que estavam à sua volta. E, de fato, lideraram sua equipe no desenvolvimento de uma tecnologia que mudaria o mundo. Apenas os irmãos White começaram pelo porquê. Em 1965, estudantes dos campos da Universidade da Califórnia, em Berkeley, foram os primeiros a queimar publicamente seus certificados de alistamento militar para protestar contra o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. A região do norte da Califórnia era um viveiro de sentimentos antigovernistas e anti-establishmentos. Cenas de confrontos e tumultos em Berkeley e em Oakland foram transmitidas para todo o mundo, alimentando movimentos solidários nos Estados Unidos e na Europa. Mas foi só em 1976, cerca de 3 anos após o término do envolvimento militar americano no conflito do Vietnã, que eclodiu uma revolução diferente. Eles pretendiam criar um impacto, uma enorme raptura, a ponto de desafiar o modo como as pessoas percebiam o funcionamento do mundo. Mas esses jovens revolucionários não atiravam pedras, nem pegavam em armas contra o regime autoritário. Em vez disso, decidiram vencer o sistema, jogando com as cartas dele. Para Steve Wozniak e Steve Jobs, os cofundadores da Apple Computer, o campo de batalha era dos negócios e a arma escolhida foi o computador pessoal. A revolução do computador pessoal estava ganhando forma quando Wozniak construiu a Apple, que começou a atrair atenção. Tecnologia foi vista como uma ferramenta para trabalho. Os computadores eram complexos demais e o preço estava fora de alcance do consumidor médio. Mas Wozniak, um homem que não era motivado por dinheiro, vislumbrou um propósito mais nobre para a tecnologia. Ele considerava o computador pessoal um caminho para o homem comum assumir o papel de uma corporação. Se conseguisse um modelo de levá-lo até as mãos de um indivíduo, pensava, o computador daria a praticamente qualquer um a capacidade de realizar muitas das funções de uma companhia com recursos muito maiores e melhores. O computador pessoal poderia nivelar o campo de jogo e mudar o modo como o mundo funciona. Vou dar uma pausa aqui. Gurias, a gente avançou de um tipo de leitura para uma outra leitura. Se talvez está passando na tua mente, a leitura é um pouco mais difícil, tem palavras mais difíceis, não perdi algum pedaço da história, lembra da outra leitura que a gente fez, os filtros, né? Cuidado com os filtros que muitas vezes a gente usa, te permite avançar, tá? Muitas vezes a mente da gente vai vagar, tem que trazer ela de novo, tem que treiná-la de novo a estar aqui e avançar, tá?
Não tem problema. O problema é um treino, tem que treinar a tua mente a te concentrar e entender o que está lendo, tá? Por mais visionária ou brilhante que seja uma ideia ou um produto, se ninguém comprar, ele não terá muito valor. Olha isso. Por mais visionária ou brilhante que seja uma ideia ou um produto, se ninguém o comprar, ele não terá muito valor. O melhor amigo de Wozniak, na época, Steve Jobs, com 21 anos, sabia exatamente o que fazer. Apesar de ter experiência na venda de componentes eletrônicos, Jobs provaria ser muito mais do que um bom vendedor. Ele queria fazer algo significativo para o mundo e iria fazer isso construindo uma empresa. A Apple foi a ferramenta que Jobs usou para dar início a uma revolução. Em seu primeiro ano no negócio, com apenas um produto, a Apple obteve uma receita de $1 milhão. No segundo, alcançou 10 milhões em vendas. No quarto ano, arrecadou 100 milhões com a venda de computadores. Em apenas 6 anos, a Apple Computador tornou-se uma companhia avaliada em mais de $1 bilhão e com mais de 3 mil funcionários. Jobs e Hus não foram os únicos a participar da revolução de computador pessoal, nem sequer foram os únicos sujeitos espertos no negócio. Na verdade, nem sabiam muito sobre o assunto. O que tornou a Apple especial foi seu crescimento meteórico. Não foi a capacidade de seus cofundadores de pensar da maneira diferente sobre os computadores pessoais. O que fez a Apple ser especial foi eles terem sido capazes de repetir o padrão. Ao contrário de qualquer um de seus concorrentes, a Apple foi bem-sucedida em colocar em questão ideias convencionais sobre a indústria de computadores, a indústria de componentes eletrônicos, a indústria da música, a indústria de celulares e a indústria do entretenimento. E o motivo é simples: a Apple inspira, a Apple começa pelo porquê. Quem quer continuar? Suzy? Posso. Ele não era perfeito, tinha suas singularidades. Não era o único a sofrer em uma época pré-direitos civis e havia muitos outros oradores carismáticos. Entretanto, Martin Luther King Jr. tinha um dom. Ele sabia como inspirar pessoas. Um pouquinho que eu ia marcando aqui rapidinho. O Dr. King sabia que se era para o movimento pelos direitos civis ser bem-sucedido, se era para haver uma mudança real e duradoura, isso exigiria mais gente do que ele e seus aliados mais próximos. Exigiria mais do que palavras motivadoras e discursos eloquentes. Exigiria pessoas, dezenas de milhares de cidadãos comuns, unidos por uma única visão: mudar o país. Às 11 horas da manhã de 28 de agosto de 1963, eles mandariam a mensagem a Washington de que estava na hora de os Estados Unidos seguirem um novo caminho. Os organizadores do movimento pelos direitos civis não enviaram milhares de convites, nem havia um site na internet para confirmar a data, mas as pessoas apareceram e continuaram a chegar. Então, 250 mil pessoas se dirigiram à capital do país a tempo de ouvir as palavras que foram imortalizadas pela história, proferidas pelo homem que lideraria um movimento que mudou os Estados Unidos para sempre. I have a dream. Eu tenho um sonho. A capacidade de atrair tanta gente do país inteiro, de todas as etnias, para se reunir no dia certo e na hora certa tem algo de especial. Ainda que outros também soubessem o que precisava ser mudado a fim de garantir direitos civis para todos, foi Martin Luther King quem conseguiu inspirar uma nação a mudar. Não só para o bem de uma minoria, mas para o bem de todos, Martin Luther King começou pelo porquê. Existem líderes e existem aqueles que lideram. Com apenas 6% de participação de mercado nos Estados Unidos e cerca de 3% em todo o mundo, a Apple não é a maior fabricante no segmento de computadores pessoais. No entanto, a companhia lidera a indústria de computadores e agora também outros setores.
As experiências de Luther King não foram exclusivas, mas foi ele quem inspirou uma nação a mudar. Os irmãos Wright não eram os participantes mais fortes na corrida para fazer o primeiro voo tripulado e motorizado, mas foram eles que nos levaram à nova era da aviação, e ao fazer isso mudaram completamente o mundo em que vivemos. Seus objetivos não eram diferentes do que os de qualquer outra pessoa, e seus sistemas e processos foram facilmente replicados. Mas os irmãos Wright, a Apple e Martin Luther King se destacam entre seus pares. Eles são um ponto fora da curva e seu impacto não é reduzido com facilidade. São membros de um grupo muito seleto de líderes que fazem algo muito, muito especial. Eles nos inspiram. Quase todas as pessoas de organizações precisam motivar outros indivíduos a agir por uma ou outra razão. Alguns querem motivar uma decisão de compra, outros buscam apoio ou voto. Há ainda aqueles interessados em motivar as pessoas a trabalhar com mais afinco ou eficiência, ou apenas fazê-las seguir as regras. A capacidade de motivar pessoas não é, por si só, difícil. Em geral, está ligada a algum fator externo. Incentivos atraentes ou ameaças de punição com frequência suscitam o comportamento desejado. A General Motors, por exemplo, motivava com tanto sucesso as pessoas a comprarem seus produtos que vendeu mais carros do que qualquer outro fabricante no mundo por mais de 70 anos. No entanto, apesar de serem líderes em seu setor, eles não lideravam. Os grandes líderes, por outro lado, têm a capacidade de inspirar as pessoas a agir. Eles oferecem um sentimento de propósito e de pertencimento, que tem pouco a ver com qualquer incentivo externo ou benefício que se possa obter. Quem lidera de verdade consegue criar uma legião de seguidores que não agem porque foram levados a isso, mas porque foram inspirados. Para aqueles que estão inspirados, a motivação para agir é profundamente pessoal. Eles são menos propensos a ser atraídos por incentivos. Os que estão inspirados estão dispostos a pagar o preço ou suportar inconveniências e até sofrimento pessoal. Os que são capazes de inspirar vão criar um grupo de seguidores, apoiadores, eleitores, clientes, funcionários, que agem pelo bem do todo, não porque são obrigados, mas porque assim o desejam. Embora, em termos numéricos, sejam relativamente poucos, as organizações e os líderes que têm a aptidão natural para nos inspirar aparecem em vários formatos e tamanhos. Podem ser encontrados tanto no setor público quanto no privado. Estão em todos os tipos de atividades, vendendo para clientes finais ou para outras empresas. Onde quer que estejam, todos têm um nível desproporcional de influência em seu ramo de atividade. Possuem os consumidores e os funcionários mais leais e costumam ser mais lucrativos que os concorrentes. São mais inovadores e, o que é mais importante, capazes de sustentar tudo isso no longo prazo. Muitos deles transformam seus setores, alguns até mudam o mundo. Os irmãos Wright, a Apple e o Dr. King são apenas 3 exemplos. A Harley Davidson, a Disney e a Southwest Airlines são outros 3. John F. Kennedy e Ronald Reagan também foram capazes de inspirar. Não importa a origem, todos têm algo em comum. Todos os líderes em empresas inspiradores, seja qual for o tamanho ou setor, pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E essa forma é totalmente o oposto do que os outros fazem. E se pudéssemos todos aprender a pensar, agir e nos comunicar como aqueles que nos inspiram, eu imagino um mundo no qual a capacidade de inspirar seja praticada não só por alguns poucos, mas pela maioria. Estudos demonstram que mais de 80% dos americanos não estão no emprego de sonhos. Se mais gente soubesse como construir organizações que inspiram, poderíamos viver em um mundo no qual as estatísticas indicassem o oposto. Mais de 80% das pessoas amariam o próprio emprego. Quem acorda feliz para ir ao trabalho é um profissional mais produtivo e mais criativo. Voltam para casa mais felizes e têm famílias mais felizes. Tratam melhor colegas, clientes e consumidores. Funcionários inspirados contribuem para companhias mais fortes e economias mais robustas. Foi por isso que escrevi esse livro. Espero inspirar as pessoas a fazer as coisas que as inspiram, para que juntos possamos construir as empresas, a economia e um mundo no qual confiança e lealdade sejam a regra, não a exceção.
Este livro não foi criado para lhe dizer o que fazer ou como fazê-lo. O objetivo não é lhe dar uma linha de ação, é oferecer a você um motivo da ação. Para os que têm a mente aberta a novas ideias, buscam alcançar sucesso duradouro e acreditam que seu êxito requer a ajuda de outras pessoas, eu ofereço um desafio. De agora em diante, comece pelo porquê. Até aqui, Dayana. Deixa eu ver aqui. Parte 1 que a gente vai entrar agora. O mundo que não começa pelo porquê. Alguém quer continuar um pedacinho ainda? Desculpa, eu não entendi se era para eu continuar ou se era chamar Se alguém. quiser continuar um pouquinho, mais Posso continuar se ninguém mais quiser, posso ler mais. eu tô aprendendo a falar os nomes em inglês. Para eu continuar a leitura depois. O próximo clube a gente faz em inglês, então todo mundo aprende inglês. Eu já tô aprendendo. Eu fico ali, como é que ela vai falar a pronúncia? Ah, tá. Uma coisa é escrita, outra coisa é falar. Por isso que são legal, né, esses grupos que a gente faz, né? Porque É tem assim as que a gente diversas aprende. áreas de conhecimento, as diversas inteligências, e a gente vai literalmente aprendendo não só o que está lendo, né, mas de modo muito amplo, né? Maravilhoso. Vou continuar, então. Sim. Suponha que você sabe. Em um dia frio de inverno, hoje, ó, um homem de 43 anos fez um juramento e assumiu o mais alto cargo do poder executivo de seu país. Ao seu lado estava o predecessor, um general famoso que 15 anos antes havia comandado as forças armadas da nação em uma guerra que resultou na derrota da Alemanha. O jovem líder foi educado na religião católica. Passou as 5 horas seguintes assistindo a desfiles em sua homenagem e se manteve acordado, celebrando até as 3 horas da manhã. Você sabe quem estou descrevendo, certo? O dia é 30 de janeiro de 1933 e a descrição é de Adolf Hitler. E não, como alguns poderiam supor, não é de John F. Kennedy. A questão aqui é que fazemos suposições. Fazemos suposições sobre o mundo à nossa volta com base em informações que às vezes são incompletas ou falsas. Nesse caso, a informação que eu ofereci estava incompleta. Muitos de vocês estavam convencidos de que a descrição era de John F. Kennedy, até eu acrescentar um pequeno detalhe: a data. Isso é importante porque nosso comportamento é afetado por nossas suposições ou pelas verdades que percebemos. Tomamos decisões com base no que achamos que sabemos. Não faz muito tempo, a maioria das pessoas acreditava que o mundo era plano. Essa percepção de suposta verdade tinha impacto sobre o comportamento. Durante esse período, havia muito pouca exploração. As pessoas temiam que, caso viajassem para muito longe, poderiam cair da borda da Terra. Assim, a maioria delas ficava parada. Somente depois que um pequeno detalhe foi revelado, o de que o planeta é redondo, o comportamento mudou em grande escala. Em virtude dessa descoberta, as sociedades começaram a cruzar os oceanos e estabeleceram-se rotas de comércio. Novas ideias como a matemática eram compartilhadas por sociedades que deram início aos mais variados tipos de inovações e avanços. A correção de uma simples suposição falsa impulsionou a raça humana. Considere agora como organizações são formadas e como decisões são tomadas. Realmente sabemos porque algumas empresas têm sucesso e porque outras não, ou apenas supomos. Seja qual for sua definição de sucesso, alcançar determinado patamar de valorização de ações, gerar determinada quantia de dinheiro, obter a receita ou o lucro pretendido, conseguir uma grande promoção, fundar a própria empresa, dar assistência aos pobres, conquistar um cargo público, as maneiras pelas quais alcançamos nossos objetivos são muito semelhantes. Alguns improvisam, mas a maioria tenta pelo menos reunir dados para poder tomar decisões fundamentais. Às vezes, esse processo de coleta de dados é formal, como fazer enquetes ou pesquisas. Outras vezes é informal, como pedir conselhos a amigos e colegas ou recapitular a própria experiência para obter um panorama. Independentemente do processo ou dos objetivos, todos queremos tomar decisões fundamentadas. E o mais importante, todos queremos tomar as decisões certas.
No entanto, como sabemos, nem todas as decisões se mostram acertadas, não importa quantos dados sejam coletados. Às vezes, o impacto dessas decisões erradas é pequeno, outras vezes pode ser catastrófico. Qualquer que seja o resultado, decidimos com base em uma percepção do mundo que talvez não seja totalmente exata. Assim como no caso em que muitos acreditavam que eu estava descrevendo John F. Kennedy no início desta sessão. Você tinha certeza, poderia até apostar dinheiro, um comportamento baseado em suposição. Teve certeza, aliás, até eu fornecer o pequeno detalhe da data. Falsas suposições não resultam apenas em decisões ruins. Às vezes, quando as coisas dão certo, achamos que sabemos por quê, mas será que realmente sabemos? Só porque o resultado foi esperado não significa que você poderá reproduzi-lo várias vezes. Tenho um amigo que investe parte do dinheiro em ações. Sempre que obtém ganhos, ele atribui a sua capacidade intelectual e habilidade na escolha das ações certas. Mas quando perde dinheiro, sempre culpa o mercado. Não tenho nada contra uma ou outra linha lógica, mas ou seu sucesso e seu fracasso dependem da própria presciência ou dependem da sorte. Não é possível que sejam as duas coisas. Então, como podemos garantir que todas as nossas decisões venham a produzir bons resultados por motivos que estão totalmente sob nosso controle? Diz a lógica que ter mais informações e dados é crucial. E é isso mesmo que fazemos. Lemos livros, assistimos a conferências, ouvimos podcasts e consultamos amigos e colegas. Tudo isso com o propósito de descobrir mais, para que possamos decidir o que fazer ou como agir. O problema é que todo mundo já viveu situações em que dispunha de todos os dados e recebeu uma porção de bons conselhos, mas mesmo assim as coisas não deram muito certo. Talvez o efeito tenha durado apenas por pouco tempo ou aconteceu algo que não havia sido previsto. Aliás, aqui vai uma observação rápida para todos os que adivinharam que a descrição era de Adolf Hitler no começo desta sessão. Os detalhes que forneci são os mesmos, tanto para Hitler quanto para John Kennedy. Portanto, poderia mesmo ser qualquer um dos dois. É preciso ser cuidadoso com aquilo que pensamos que sabemos. Suposições, mesmo quando baseadas em sólida pesquisa, podem nos levar para um caminho errado. Percebemos isso intuitivamente. Compreendemos que, mesmo com muitos dados e bons conselhos, se as coisas não acontecem conforme o esperado, é provável que tenhamos deixado escapar alguns detalhes, às vezes pequenos, porém vital. Nesses casos, voltamos às nossas fontes, ou buscamos novas para tentar imaginar o que fazer e todo o processo recomeça. No entanto, mais dados nem sempre ajudam, sobretudo se para começo de conversa foi uma suposição falsa que pôs todo o processo em andamento. Existem outros fatores que devem ser considerados, fatores que existem fora de nosso cérebro racional, analítico e sedento de informação. Há momentos em que não temos dados ou optamos por ignorar conselhos e informações disponíveis para seguir nossa intuição. E as coisas funcionam muito bem. Às vezes até melhor do que o esperado. Essa dança entre intuição e tomada racional de decisões reflete basicamente o modo como conduzimos os negócios e até levamos nossa vida. Podemos continuar a esmiuçar todas as opções, olhar em todas as direções, mas mesmo com todos os bons conselhos e todas as evidências convincentes, voltamos ao início. Como explicar ou decidir o curso de uma ação que leve a um efeito desejável que possa ser repetido? Como conseguimos prever com 100% de certeza? Existe uma história maravilhosa sobre um grupo de executivos da indústria automobilística americana que foi ao Japão para ver uma linha de montagem japonesa. No fim da linha, as portas eram fixadas em suas dobradiças, como se faz também nos Estados Unidos. Mas faltava algo. Nos Estados Unidos, um operário dessa linha pegava um martelo de borracha e batia nas beiradas da porta para garantir que encaixava perfeitamente. No Japão, essa tarefa não existia. Confusos, os executivos americanos perguntaram em que momentos eles garantiam que a porta encaixava perfeitamente. O guia japonês olhou para eles e sorriu encabulado. Nós nos asseguramos de que encaixa quando o projetamos. Na fábrica de automóveis japoneses, eles não examinavam o problema e a partir daí acumulavam dados para encontrar a melhor solução. Eles engendravam o resultado que queriam desde o início. Se não obtinham o resultado desejado, entendiam que a causa era uma decisão que haviam tomado no início do processo. No fim das contas, tanto as portas dos carros fabricados nos Estados Unidos quanto as do Japão pareciam estar encaixadas
quando cada carro saía da linha de montagem. Só que os japoneses não precisavam empregar alguém para martelar as portas nem comprar martelos e borracha. E o mais importante, as portas japonesas parecem durar mais e talvez até sejam estruturalmente mais sólidas no caso de um acidente. Tudo isso por nenhum outro motivo a não ser terem se assegurado desde o início de que as peças encaixavam. O que os fabricantes de carro americanos faziam com seus martelos de borracha é uma metáfora para o modo como tantas pessoas e organizações conduzem as coisas. Quando deparam com um resultado que não está de acordo com o planejado, recorrem a uma série de táticas de curto prazo, perfeitamente eficazes até conseguirem o resultado desejado. Mas quão sólidas são essas soluções do ponto de vista estrutural? São muitas as empresas que funcionam recorrendo a martelos para alcançar suas metas. No entanto, as que conquistam mais, as que obtêm mais de menos gente e com menos recursos, as que exercem enorme influência, são aquelas que constroem produtos e companhias e até recrutam pessoas que se encaixam com base na intenção original. Mesmo que o resultado pareça ser o mesmo, os grandes líderes compreendem o valor de fatores que não conseguimos enxergar. Cada instrução que fornecemos, cada linha de ação que estabelecemos, cada resultado que desejamos, começa com a mesma coisa, uma decisão. Existe aquele que decide manipular a porta para encaixá-la e atingir o resultado desejado. E existe o que começa de algum lugar diferente. Embora ambas as linhas de ação possam produzir resultados similares no curto prazo, é aquilo que não somos capazes de enxergar que torna o sucesso no longo prazo mais provável, mais previsível, para apenas um deles, aquele que compreendeu por que as portas precisam encaixar intencionalmente e não a revelia. Finalizamos a introdução, a gente leu, e o capítulo 1. Temos a introdução e capítulo 1. Vamos para o nosso momento de debate aqui. Aqui, como falou, né, muitos de nós, né, como é que a gente busca mais conhecimento e por que alguns, né, avançam ali, fala sobre a questão dos filtros, né? A gente já teve experiências negativas, muitos conselhos, né? Deu certo para um, não deu certo para outro, né? Mas algo que me tocou bastante, cadê? Que eu marquei assim, aqui, que é algo que eu penso exatamente da mesma maneira. Essa forma é totalmente oposta do que os outros fazem. E se pudéssemos todos aprender a pensar, agir e nos comunicar como aqueles que nos inspiram? Muitas vezes as pessoas acham que é só aquele líder nato, né, que nasceu com um espírito de liderança, mas realmente eu penso exatamente assim, formar muitos líderes, muitas pessoas, é algo que pode todos aprender, né, a pensar, agir e se comunicar como aqueles que nos inspiram. Eu acho isso incrível, eu acredito nisso. Naquela parte, na primeira parte que a gente leu, suponha que você sabe, né? Aí tem um pedacinho que diz: é preciso ser cuidadoso com aquilo que pensamos que sabemos. Suposições, mesmo quando baseadas em sólidas pesquisas, podem nos levar pelo caminho errado. E como às vezes a gente tem a ideia, eu já sei isso, não preciso aprender, ou alguma coisa nesse sentido, né? E uma vez eu escutei alguma coisa assim: a gente morre, né? Morre, entre aspas, quando a gente acha que sabe tudo. A gente nunca sabe tudo e nunca vai saber, né? Então tem que estar sempre aprendendo. Mas eu já sei aquilo, mas sempre tu vai tirar alguma coisa daquela situação ou vai aprender alguma coisa nova, né? E às vezes nem sempre o que a gente sabe é o que realmente é. Isso aqui é algo que é muito comum acontecer, e eu acho bem engraçado, né? Ali na página 23 ele fala que tem um amigo que investe para parte do dinheiro em ações. Sempre que ele obtém ganhos, ele atribui a capacidade intelectual e as habilidades na escolha das ações certas. Tipo, se ele teve sucesso é por causa da inteligência dele e das escolhas dele. Mas, quando ele perde dinheiro, sempre culpa o mercado. Não tenho nada contra uma outra linha lógica, mas o seu sucesso e seu fracasso dependem da própria presciência ou depende da sorte. Não é possível que sejam as duas coisas.
E como é comum disso acontecer, né? Tá indo tudo bem, eu que fiz, eu que não sei o que aconteceu e tal, né? Eu criei tal estratégia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, blá, blá, blá. Aí começou a dar errado as coisas. É porque a crise, é por causa da pandemia, é por causa disso. Para, né? Para, por favor, né? Vou assumir as responsabilidades. Daya, é a coisa mais comum, né? Uhum. Eu olho muito para mim, eu aplico muito para mim e eu observo a minha volta, né? Como a gente faz isso? Vou me incluir, né? Eu acho que já o meu pensamento já mudou muito nessas questões, já consigo ser bem, controlar minhas ações, né? Mas o quanto as pessoas em geral criam, nós já sabemos, nós aqui, né, que nós criamos a nossa realidade, né? Mas é tão interessante como as pessoas estão acostumadas a, quando funciona, o mérito é meu, né? Quando não funciona, é a crise, é a pandemia, é o problema, é o governo que não dá aumento, eu que trabalho na rede pública, no sistema público, né? Então, como é exatamente como ele falou, né? Quando dá certo, opa, mérito meu. Quando não dá, não fui eu, né? Quando nós conseguirmos nos enxergar como responsáveis pelos acertos, também pelas experiências, né, que nem são fracassos, nós vamos conseguir ir além, né? Achar solução e ir além. Mas o que eu queria comentar aqui é desses líderes inspiradores, né? Eu fico pensando assim, que coisa incrível essa capacidade de inspirar pessoas, né? E a gente conheceu várias histórias aqui. Martin Luther King, que eu sempre gostei muito, né? Sempre me encantou muito a história desse homem. E a frase ali, né? É uma das minhas frases que eu mais uso, é uma das frases que eu uso em palestras, né? Quando eu falo, a minha fala sempre está presente, que é I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Até nós falamos, né, essa semana nisso, é muito forte para mim essa questão do sonho, né? Aí quem vê, mas tu é uma realizadora, então realizou todos os sonhos. Não! Mas, assim, despertar os sonhos, o meu despertar veio muito tarde não, né? Pegando a linha do tempo, mas, assim, mudou tudo, tudo. E hoje eu vejo, assim, o quanto a gente ter um porquê, que é o sonho, que é o motivo, nos leva além. E muitas vezes a gente está dando passos que para nós são pequenos, mas a gente tem uma capacidade de inspirar os outros de uma maneira assim que a gente nem imagina. E eu vou aproveitar para compartilhar a experiência que eu tive, né, na palestra no dia do encerramento do outro grupo, do outro clube de leitura. Eu estava dando uma palestra no mesmo dia, no mesmo horário, né? Por isso que eu não estava presente. Estava viajando, né, no horário do clube. Mas na palestra era Você Pode, né? O tema, porque era sobre autoestima, era sobre as questões femininas, né? E foi interessante, porque eu fui como palestrante, né? Falei desse assunto, levei os produtos Mary Kay, com os quais trabalho atualmente, e deixei à disposição, mas eu não falei especificamente de Mary Kay, não foi o meu propósito, não foi o meu trabalho, né? Mas eu mostrei que eu trabalhava com aquilo, foi isso que eu fiz. E falei, e peguei muito na questão do sonho do Você Pode, né? E logo depois disso, uma daquelas mulheres que estava ali veio falar comigo e depois me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha cadastro Mary Kay há bastante tempo, há algum tempo, e ela não pedia os produtos e não ofertava, porque ela achava que era muito caro, né, que o valor era alto, as pessoas não iam querer adquirir, as pessoas não iam, né, querer. E então ela se sentiu tão motivada, o motivo, né, o porquê. Naquele dia, ela saiu falando com todo mundo, gente, e ela fez um pedido, ela mandou, né, na mensagem, né, Daya? Ela mandou, ela disse, vou fazer um pedido, eu já tenho um pedido de 10 mil reais. Gente, depois de um dia, de uma palestra de uma hora. Ela disse, né, não estou, né, trazendo assim, ela disse, depois que eu te ouvi, eu vi que eu posso, e eu comecei a falar com as pessoas, né, e ela demonstrou, e ela foi assim. Então eu fiquei, nossa, né, e são coisas tão simples, o quanto, quando nós fazemos, quando nós somos motivados pelo porquê, pelo nosso porquê, né, o quanto nós vamos influenciando, assim, sem nem saber as outras pessoas, né, e o quanto isso é incrível, porque é uma corrente, porque essa mulher vai influenciar muitas outras pessoas, né, e assim vai, são coisas incríveis que acontecem
quando nós entendemos o nosso porquê. E como diz aqui, né, do voo ali, né? Um quis fazer com toda a pompa, com todo, né, o mérito meu, ai, maravilhoso e tal, né? O outro quis fazer pelo motivo, pelo propósito, né? Os irmãos Wright, né? Sem incentivo financeiro, sem ajuda, sem recurso, né? Foram lá, fizeram o melhor que podiam, mas eles pensavam no bem coletivo, eles pensavam no propósito geral, eles pensavam na transformação que ia causar no mundo, né? Então é isso que acontece, e eu fico pensando assim, o quanto realmente nós podemos inspirar pessoas quando nós não estamos assim com o ego inflado, né? Eu quero, né? Mas realmente pelo propósito, realmente pelo porquê, realmente pelo motivo. E são pequenas coisas, assim, que às vezes Deus deixa a gente saber, e às vezes não, porque aquela mulher podia ter feito tudo isso e não ter me mandado a mensagem, e ter dito, né? Eu podia não saber, e mesmo assim, né, teria acontecido o fato. Tem muitas ações que acontece que a gente nem fica sabendo, né? Mas que nós inspiramos sim com uma ação nossa, né? Então a importância de realmente não sermos motivados pelo ego, porque se formos pelo ego, tem coisa que a gente não fica sabendo, não funcionou, não fez resultado, não fez a diferença na vida de ninguém, né? Então eu vou parar. Então compartilhei essa experiência, né, que eu tive recente, porque eu achei que cabe, né, que encaixe muito bem aqui com o que a gente leu hoje. Gurias, não, maravilhoso. Obrigada por compartilhar. Mas era exatamente isso que eu ia falar sobre o porquê do porquê, né? Desde que eu aprendi essa questão do porquê e do porquê eu fazia o porquê do porquê, né? Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero ter uma liberdade financeira. Por quê? Porque eu quero ter uma vida boa. Por quê? Porque eu quero viajar com a minha família. Para quê? Porque eu vou gravar memória nas minhas filhas. Para quê? Para que elas tenham, quando eu não mais estiver aqui, lembrem de mim. Para quê? E daí tu vai. Mas é fundo, não é raso, é fundo. Quando tu descobre esse porquê, lá no final tu tá chorando. Que eu não quero que elas passem necessidade, eu quero que elas sejam adultas maravilhosas, com boa estrutura, tá. E aí, vai acontecer o desafio que acontecer. Tu levanta de manhã, tu põe a tua melhor imagem e vai trabalhar, vai fazer as coisas que tu tem para fazer. E ali, quando ele fala ali sobre algumas, né, pessoas, tipo Steve Jobs, o Luther King, a Harley Davidson, né, são pessoas que deixaram sua marca, porque além deles saberem o porquê do porquê, tinha um motivo, era ligado com o propósito deles, e a ideia deles é justamente, né, não é apenas o vender, mas sim deixar uma marca, né? Eu acredito que quando tu sabe o teu porquê do porquê, se torna mais fácil tu deixar uma marca, porque as pessoas vão se conectar com a tua história, com o teu propósito, né? Nem todas, cada uma se conecta com, mas o importante, que eu acho que muitas vezes a gente se perde, é tu tentar agradar a todos. Mas eu vou ser neutra, porque daí eu vou pegar um pouquinho a Suzy e vai concordar comigo em alguma coisa, a Daiane outra. Não, aí tu não é autêntica, aí tu copia, né? Então, quando tem isso, tu acaba magnetizando aquelas pessoas que estão linkadas com o mesmo propósito que tu. A hora que eu queria agregar tudo que a Suzy falou, que foi maravilhoso. Fiquei imaginando, eu já vim da linha de produção de fábrica, né? Chão de fábrica, então quando fala alguma coisa que me conecta, cuidar dos martelos de borracha, tipo a metáfora que ele usou ali. Quantas vezes a gente pensa em alguma coisa e sempre já pensando assim, mas se der errado eu vou fazer isso, né? Já estamos pensando em dar errado, né? E aí eu me considero isso muitas coisas eu faço assim, hoje mesmo, temos algumas atividades hoje, e eu, se acontecer isso, eu já estou montando, já estou mentalizando que vai dar alguma coisa errada para ir me programando para o que eu vou fazer se der algum ocorrido. É importante, né? Mas não seria mais fácil a gente realmente fazer que nem eles ali, saber o ajuste correto para não precisar do martelinho de borracha? Então, é interessante, eu estava pensando no nosso mentor, o Jonas Misiuk, ele falou que ele faz vendas muito altas, né? Mas até então, todas que ele ofereceu e está em andamento, não recebeu não.
tá 100%, como que é que ele falou? A estatística dele que está 100% ainda, ele não perdeu nenhuma venda ainda. Todas foram faladas sim, ou temporariamente ainda é sim. E nós aprendemos que isso é uma realidade que tem que ser trocada na nossa mente. Eu já escutei isso, né? Cada 10 pessoas que a gente oferecemos, 1, 2, 3 vai falar sim, o resto faz parte, né? Então, a realidade dele é outra, é um nível diferente. E realmente ele não pensa em dar errado, ele pensa que vai dar certo em todas e realmente pela mentalidade que ele tem hoje, ele recebe sim ou está em andamento para o sim. Então, a intenção de realmente a gente sempre focar pelo ajuste, começar pelo começo lá, né? E não pensar naquela parte ali de a palavra que ele falou ali, deixa eu ver se eu estou aqui. A palavra que ele falou ali de avaria. Agora não vou encontrar aqui. Mas de fazer alguns ajustes, de começar a arrumar alguma coisinha ou esperar o uso do martelo ali, o martelo de borracha. Eu gostaria de colocar aquela questão ali que acho que é bem no início lá que fala do sentimento de propósito, né? Fiquei pensando que todas nós estamos sendo motivadas aqui por um sentimento de propósito, né? Então, que a gente possa seguir, que a gente não desista. Porque, na verdade, a gente está uns inspirando aos outros, né? Que é como a Suzy falou, que a gente não precisa... Acho que foi a Suzy até que colocou de alguém que seja o bambambam, digamos assim, para nos inspirar, mas que nós mesmos sejamos a nossa própria inspiração, na verdade, né? Porque todos nós estamos aqui por algum propósito, né? E temos muito, assim, o que acrescentar uns na vida dos outros. Isso é muito legal, Liz, que tu compartilhou, né? Por que alguns desistem, outros não? De verdade, eu acredito muito que não é porque alguém tem mais habilidade que a outra, porque a outra é melhor, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que aquela pessoa que conquistou, ela sabe o porquê. E ela não desiste por qualquer coisa. Pode vir o que vier, ela tá com um porquê definido, que é clareza no propósito. E muitas vezes a gente para no meio do caminho e pensa assim, só deixa. Nem é tão importante. Porque o teu porquê não tá definido, entende? Então, deixa assim. Mas quando é algo definitivo que tu vai mudar a realidade total da tua família, da comunidade, da sociedade, do mundo, mas tu não para, entende? Porque tá definido, tu entendeu o teu propósito, teu porquê. Então, essa é a diferença, né? A gente viu ali sobre os irmãos White, né? Eles tinham uma equipe toda, uma equipe com pessoas muito inteligentes, muito bem capacitadas, e eram só 2 ali, né? Então, às vezes a gente também se diminui, né? Às vezes a gente pensa assim, mas é que, né? Olha lá, toda aquela equipe, tudo, né? Não. Pode ser 2, pode ser 3, mas são 2, 3 que realmente têm propósito, sabem seus porquês. E a Suzy trouxe a história ali que aconteceu recentemente, né? Uma experiência dela. O que ela fez, né? Ela começou pelo porquê. Começou pelo porquê e o grande se aconteceu. Então, às vezes, ele está tentando ensinar outra coisa, e a técnica é a técnica. Você pode ensinar 1.500 técnicas, se não tiver o porquê, não tem motivo para fazer aquilo. Por que eu vou sair da minha zona de conforto? Por que eu vou mudar? Por quê? Né? Então, por que eu estou lendo esse livro? Por que eu comecei aqui no Clube da Leitura? O que eu quero aqui no clube? Por que 6 horas da manhã essas loucas estão aqui, né? Por quê? Por que eu vou dormir um pouco mais cedo? Por quê? Por que eu vou priorizar isso aqui, sabe? As que tiverem seus porquês definidos vão até o último dia. Eu só queria falar assim que eu não consigo parar de pensar
desde que começamos a ler aqui o livro. Ontem eu assisti, acho que foi ontem eu assisti um vídeo que eu acho que tem tudo a ver assim com esse livro. Um videozinho assim no Instagram, desses de motivação, assim, até posso compartilhar depois ali no grupo. E daí o cara falava assim, a gente vive equivocado quando a gente escolhe fazer as coisas que a gente quer fazer. A gente acha, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Tem que fazer as coisas que eu quero, e a gente vive assim, fazendo coisas que a gente quer. E, na verdade, a gente tem que fazer aquilo, não que a gente quer, a gente tem que fazer aquilo que a gente quer colher, né? Ele fala assim, então, quando a gente faz as nossas escolhas, a gente sempre tem que pensar assim, eu quero fazer isso, ou o que eu vou colher com isso? Sabe, assim, isso fez muito sentido para mim, e desde que a gente começou a ler, assim, o livro, eu não paro de pensar, eu digo, eu tenho que compartilhar, né, foi uma fala curtinha, assim, mas que fez muito sentido comigo e tocou muito, assim, com as coisas, porque eu tô bem nessa coisa de buscar meu propósito, né, de entender o que eu quero fazer, e a gente é muito movida pelos prazeres, né, e muitas vezes os prazeres da vida não nos levam aonde a gente quer chegar. Então, queria compartilhar isso com vocês. Obrigada. Perfeito, Anise, compartilha assim. Gurias, nosso tempo estourou. Alguém mais quer compartilhar algo antes da gente finalizar? Bem rápido, eu não sei se vocês viram aquele Sociedade dos Poetas Mortos, é um filme lá da minha infância. Como a Anise falou, também lembrei. Veio a imagem nítida da minha infância, gente, quando nós começamos a ler. Então, é isso que eu queria dizer, que tem a ver com os propósitos, e o Senhor está nos inspirando, e com certeza tem a ver com os nossos propósitos pessoais. Vai lá, Idonete. Incrível. Compartilhem isso. Se alguém quiser ver esse vídeo que a Anise está falando, eu acho que é do Thiago Nigro, né, Anise? É muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Me tocou bastante também quando eu vi. Thiago Nigro. Anise e Suzy, compartilhem essas informações lá no grupo do Clube da Leitura. Uma mensagem que eu vi no Instagram ontem, que é da Marina Repeto, que ela trabalha com essa questão do autoconhecimento. Não sei se alguém já viu, eu gosto muito, assim, do trabalho dela. E era 00:30, ontem eu fui dormir mega. E aí a última publicação dela, eu acho que foi ontem, que ela colocou assim: você nasceu com potencial, você nasceu com bondade e confiança, você nasceu com ideais e sonhos, você nasceu com grandeza, você nasceu com asas, você não está destinado a rastejar, então não rasteje. Você tem asas, aprenda a usá-las e voe. É do livro do Rumi que ela coloca. Então, se encaixa perfeitamente nesse potencial que a gente está aqui, né? Que a gente está trabalhando aqui, esse potencial, porque todas nós temos potencial. Obrigada, Lise. Gurias, isso é a riqueza do grupo. É incrível isso. Bom, amanhã, então, seguimos no capítulo 2, recompensas e ameaças. E vamos avante. Um ótimo dia para todas, com seus porquês definidos, e encontrando seus porquês, o dia vai se tornando cada vez melhor, cada vez com mais propósito e significado. Cada minuto vale a pena, cada hora vale a pena. Beijo, amo vocês.